Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Zetão Cult, a sessão cultural do ZetãoCast. Bem, o tema desse episódio é sobre robôs e androides na cultura pop. Só que esse episódio vai ser diferente, porque eu vou deixar aqui pra vocês uma live que eu participei lá no canal Cultura e Reflexão, do Jason Martins, e também participaram nessa live, né, a Ejapa, o canal da Ejapa no YouTube, e o Michel Krukoski, que apareceu lá no meio da live. Então, vou deixar aqui para vocês o áudio. Eu vou avisando que o episódio é bem longo, tá? A live foi bem longa, e o episódio aqui vai ser longo. Então, peço aí paciência a vocês. Mas tem uma coisa legal que a gente lembrou sobre essa coisa de androides, de robôs na cultura pop, né, de filmes, de animes, principalmente aí Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Então, é bem legal essa live, deixar aí pra vocês. Então fique aí com a live aí sobre robôs e androides. Go Live, minha Go gente, muito boa live! tarde. Salve, salve, salve todos os que estão aqui assistindo no momento o canal Cultura e Reflexão e que exatamente neste momento estamos começando mais uma live falando sobre cultura pop, entretenimento, entre outras coisas, para que você fique muito bem informado em termos de cultura e arte, coisas mais. Estão comigo exatamente a minha direita, minha parceira das noites de inteligência que ocorrem no dia de semana, é Japa. Muito boa tarde, minha querida. Há quanto tempo que a gente não participa de live juntos? É um prazer recebê-la aqui. Fique à vontade. Oi, tudo bem, Jason? Muito obrigada pelo convite, né? E vamos embora, né? Falar sobre cultura e refletir sobre a cultura também, que é um fato muito importante, visto que nosso comportamento ele é moldado de certa forma por isso, né? Então é interessante que a gente consiga entender. Maravilha, beleza. Muito boa tarde, Chorume Vox. Lua Direita Interativa também está aqui. E também Diego Zuazo. Muito prazer tê-lo aqui conosco, Diego Zuazo. Muito boa tarde. E agora vamos apresentar o nosso parceiro do Noite de Inteligência, Isentão Cast. Muito boa tarde, meu querido. É um prazer tê-lo aqui novamente. Fique à vontade. Boa tarde, Jato, boa tarde, Japa, boa tarde a todos que estão assistindo. Uma honra aqui, mais uma vez, estar na live desse canal. Então, vamos falar aí sobre o assunto aí falar aí de robótica, falar que é um tema aí importante, um tema que vai ser bem debatido aí no dia de hoje, né? Que tem muita coisa querer aí falar muito sobre transhumanismo, né? O Daniel Ferraz lá comendo muito o canal dele, ele fala muito sobre transhumanismo, essa coisa de querer, e aí a robótica entra muito nisso, né? Essa coisa de querer aí substituiu, assim, porque tá essa coisa de desvalorizar o ser humano, né? E aí agora tá querendo essa coisa de a questão dos robôs, né? Que pode ser importante, mas aquela coisa, pode querer substituir os humanos, né? Tudo isso para controle social, né? Então, ou seja, tudo é uma coisa assim, é controle social, né? Então, é muito importante falar sobre esse tema. Exato, o Maravilha. Jason tá aí Exatamente com... foi pensado. Pode Só falar. falar aqui uma coisa. Pode falar. Eu sei que o Jason me chamou aí só À porque eu chamei vontade. a atenção dele no Ejapa Cast, tá, gente? Falei com ele que ele só queria saber dos bolinhas do Michel e do Isentão. Aí ele falou: não, o coração partido me chamou. Tô sabendo, mas eu apareço assim mesmo, que eu sou cara de pau. Eu sou dessas e quebro padrões, tá?
Isentão, eu acho que o Michel e a Japa são irmãos. Só Tá. pode, né? Fala igualzinho. Fala igualzinho, hein? Ah, porque eu sou dessas, tá? Quero treta, treta. É só porque eu tô com saudade dele. Eu queria que ele estivesse aqui pra eu e ele juntos não deixarmos mais ninguém conversar, tá? Tá. Pior que ele tá indo pro trabalho agora, gente. Ele vai pegar 4h30, ele tá a caminho do trabalho. É fogo. Cara, e engraçado uma coisa que o pessoal, Lua, a Ejapa, eu, a Jocineia, a gente teve uma liga muito boa. E quando veio o Michel, somou muito mais, né? Somou muito mais em termos até mesmo de reflexão, conhecimento, a gente procurar uma outra vertente, em vez de a gente ficar só naquela coisa de política do dia a dia, blá, 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 blá. Aí É existe agora vários. mesmo porque a vida Pode falar. não gira em torno disso, né? E a gente tem que Com começar a se certeza. envolver em outras questões, porque senão a gente acaba perdendo apoiadores, gente. A gente tem que descer do pedestal, simplesmente da literatura e cair um pouco no mundo, né? Das pessoas comuns, o que elas pensam, o que elas gostam. E eu já falei até eu já falei até numa live minha que a gente tem sim que se interessar por questões que a esquerda se interessa, porque senão a gente perde espaço, Sim. a gente perde pessoas, né? Então vamos nos interessar, porque tem todo tipo de pessoa. Eu costumo falar que o nosso grupo é o grupo das minorias, né, Jason? O isentão Eu é o queria falar pobre. também. Ao menos o Pior que Jason falou realmente. isso, viu? Pois é, sou pobre aqui. Então, eu queria falar assim, sobre essa questão. Assim, a política do dia a dia é essa porrada atrás porrada. Falou muitas vezes isso. Cara, ou seja, a notícia é uma notícia boa para trocentas ruins. Então, o povo fica desesperado da direita, quer dizer, o povo fica desesperado com muita coisa. Não sei o que, aconteceu não sei o que, aprovado não sei o que no Congresso, não sei, o STF fez isso, o ministro fez tal coisa, o Bolsonaro fez tal coisa. Ai meu Deus, aí tem que ficar só falando disso o tempo todo. Então, realmente tem que mudar um pouco essa questão aí para e falar de outras coisas, né? É muito importante, por isso que a gente está aqui, né? Porque a vida é política. Tudo na nossa vida envolve política, porém, não é só a política do dia a dia, como bem disse o Isentão. Jason? A nossa vida é muito mais. Como diria Titãs, né? A vida, né? A vida também é diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente tem que exatamente tentar entender o que. Travou? Travou, Jason. A gente não quer só Travou. comida, a gente quer comida, diversão e arte. Nós não queremos só comida e a gente quer fazer com que as pessoas não queiram também só comida, né? Não é verdade. Porque o alimento ele vem do Cadê o básico, povo? daquilo para você sobreviver. E nós não queremos somente sobreviver, nós queremos viver. Viver, Não. ele tem relação com prazeres, lazer, né? Não só Sim, de pão vive o homem, né? Não só do pão Isso, vive o sim. homem. exato. Se Jesus Cristo disse isso, quem somos nós para contestar? Né? Jesus Cristo mostrou, né? Mostrou que exatamente o ser humano precisa trabalhar, precisa comer, mas também precisa de um tempo para descansar, para se divertir. Há tempo para tudo, né? E esse canal Cultura e Reflexão, assim como também os outros canais, como o da Ejapa, que atua mais na parte do humor e da sátira, o do Então Cast, que tem até meio que não fala só de notícia do dia a dia, mas também fala, ele faz também uma playlist também do Isentão Cult, né?
E outros canais também do Gabinete Conservador e também ligados ao canal Gado News também fazem esse tipo de reflexão, tá? Para que a cultura chegue também ao povo comum, tá? Ao povão, do qual nós também fazemos parte, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre androides. Androides. O povo quer saber. Será que androides também podem ser humanos? Essa é a grande questão que até mesmo vem sendo abordado isso, foi abordado em filmes antigos, foi abordado também é abordado em filmes, animes, tokusatsus mais Em atuais. livros, né? Em livros Oi, também, perdão? né? Em livros também. também, né? Sim, sim, sim. Só que Eu acho que é exatamente... mais possível que pessoas possam ser androides. Não o contrário. Cachorro latindo. Gente, sempre late cachorro aqui comigo, viu? Cuidado. Aqui é a esposa, né? Conde? Conde Lopes. E às vezes pode haver uns barulhos de tiro. Aqui... Não, na verdade, gente, o Jason, não sei o que ele tem aí numa notificação que ele não aprendeu ainda a tirar. Então, volta e meia ele tá falando e o trem começa. Bzz, brrr. Aí eu falei assim, Jason do céu, tira esse trem. A gente toma cada susto. Nossa. Engraçado, né, gente? Falando nisso, falando exatamente androides, aí a Ejapa falou sobre androides terem traços se aproximarem cada vez mais dos seres humanos. E o Isentão abordou também aqui, falou sobre uma coisa chamada transhumanismo. Aí a Ejapa, quando eu pensei na ideia dessa live, também pensei num filme que a Ejapa, quando eu falei assim, Ejapa, quer fazer uma live comigo sobre Android? Aí ela perguntou, vai falar sobre Blade Runner? Também. Não tem como falar de Android sem também falar de um clássico do cinema, né? Isso é o Blade Runner clássico, tá, gente? Que a gente está falando. Esse que teve agora, que é que é um remake, mas na verdade é uma continuação do Blade Runner atual, do Blade Runner da década de 80. Já, para você que está mais por dentro, eu vi mais eu vi nos anos 80, eu vi muitas vezes, mas eu tenho uma noção, mas fale sobre o Blade Runner da década de 80 e também o atual, para o pessoal ficar inteirado sobre esse assunto, né? Fique à vontade. Gente, é engraçado, porque o filme, ele é para ser um filme futurístico, né? Onde há um futuro que foi previsto pelos ambientaloides, né? Um futuro, acho que é 2019, se eu não me engane, já um futuro caótico, onde que passa-se numa cidade assim com um ambiente bem blasé, depressivo, né? Com tudo muito estranho, a tecnologia que hoje para a gente, vendo o filme, é obsoleta. Então, o filme se passa basicamente sobre o prisma de caça a seres, os androides, né? Que são seres não humanos. Nesse caso do filme, não são os androides aqueles que talvez poderiam ser criados a partir de humanos. Por exemplo, às vezes tem um androide com cérebro humano, né? Esses não, são androides que já foram feitos através da engenharia genética. Então, eles querem mais vida, né? Eles querem mais vidas, porque esses androides, para uma questão de segurança, tem um mecanismo que colocam nele para que eles tenham uma vida de 4 anos apenas. É como se introduzisse um vírus, né, dentro dele que faziam que em 4 anos eles morressem. E esses androides que eles estão em outros planetas, porque o filme fala sobre essa questão apocalíptica, que a Terra está ficando insuportável a viver na Terra, então começam a ir em outros planetas procurar
formas de viver. Né? Então, assim, no filme, levantam algumas questões, inclusive sobre essa questão do transhumanismo, né? Que é a questão de onde de onde viemos, para onde vamos, a questão da vida, da busca, né, pela vida, porque nós, seres humanos, nós temos limitações, inclusive, de vida. Nós não temos a vida eterna. Então, transhumanismo, como bem lembrou o isentão, tem relação também com essa questão, talvez, de vida eterna, né? Isso pode ser visto com mais profundidade no filme O Homem Bicentenário. Sim. Porque no filme O Homem Bicentenário ele cria órgãos e isso também auxilia, né, os humanos. Sim. Aí tem também o... Como você fala do Homem Bicentenário, você falou agora. Pode falar, assim, então. Tem o Exterminador do Pode Futuro, falar. só que esse é mais... O Exterminador do Futuro, ele é mais... É mais ação. Mas a questão do... Também, né, que tem essa coisa... Aí já são ciborgues, né? Ou seja, aí no caso são robôs se infiltrando como humanos, né? Aí já... Aí tem no primeiro filme, né? O Schwarzenegger, que é o robô. Aí tem também no segundo, que é o Schwarzenegger, o T-1000. No terceiro, enfim, são aí já uma outra abordagem, né? Coisa de seres humanos, assim, são, no caso, os robôs, as máquinas querendo se passar por humanos, né? Porque vamos ver a definição do que seria um androide. Seria alguém semelhante ao ser humano. Isso. Mas eu fico na dúvida em questão, por exemplo, se necessariamente eles precisariam de tecidos humanos. No caso do filme Blade Runner, eles têm esse tecido humano, que é adquirido através da engenharia genética, tanto que tem uma parte do filme que eles entram num local onde tem um cientista que produz olhos, né? Então eles sangram, eles comem, eles têm vícios no filme para que eles possam se parecer o máximo possível, que a imperfeição ela tem relação com o ser humano, né? A gente vê hoje na robótica eles produzindo esses androides em países como o Japão e são tudo perfeitos, né? Vamos dar um exemplo daquelas bonecas, né, sexuais. São perfeitas, sem rugas, e a característica do ser humano é exatamente a imperfeição. E no filme Blade Runner eles colocam bem isso expressivo, tanto que os personagens eles não obtêm essa perfeição. Eles fumam, eles bebem, eles comem. E só complementar aqui, eles bebem, eles fumam, eles comem. E uma das características, né, um dos critérios para identificar se é humano ou não, são reações emocionais a determinadas situações aleatórias. Sim. E o Homem Bicentenário, como você falou, Japa, ele aborda muito bem exatamente o drama de um homem que tem uma perspectiva de, assim, por ser um androide, ele tem uma perspectiva de viver para sempre, mas que ele vai vendo todas as pessoas que ele ama morrerem. E ele vai tendo o que acontece. O que adianta eu ser eterno se todos aqueles que eu amo vão morrer? Entendeu? Então ele se viu num dilema no final do filme que ele preferiu morrer a parar de ver as pessoas que ele ama continuarem morrendo e ele continuar vivo. Então o Homem Bicentenário aborda muito a coisa por esse prisma, né? O que me faz ser realmente humano? Tem gente que acha que um androide, né? Ele pode ser um humano e que pode viver até mesmo por mais tempo que um ser humano, entendeu? Né? Ou até mesmo cometer menos erros que o ser humano. Pode falar, então. Então, tem outro filme também que aborda isso, é o AI, né, inteligência artificial, né? Que aí já acaba fazendo aí somente uma comparação, uma alusão a Pinóquio. Porque o garoto lá, que é o mesmo do Sexto Sentido, né?
quer ser, ele é um robô, mas ele quer ser humano, né? Mas, tipo, fazer esse paralelo com o Pinóquio, né? O Pinóquio Quer Sim. ser queria, um menino de verdade, isso, né? Tem até a fada azul, inclusive, do Pinóquio. isso, né? E o interessante disso, Jason, é que a analogia é engraçada do homem bicentenário, ele Eu tem vou. essa dificuldade porque Japa, vai vive concluindo aí, que eu muito, daqui a pouco já volto. Ah, não, pode continuar, tá? continua. Tá. Então, assim, olha para você ver a diferença e eu queria entender qual é o objetivo, porque normalmente pensaríamos em máquinas, né, mesmo com tecidos humanos, que elas tivessem uma longevidade maior do que a do ser humano, além de força, né, e outras qualidades físicas, assim, e até mesmo cognitivas, porque o cérebro seria talvez como um computador, né, você poderia, inclusive, restringir o conhecimento que você poderia implantar ali. E no caso do Blade Runner, os robôs eles tinham a força para poder a funções específicas de guerra. Só que eles acabaram aprendendo, né, com os seres humanos a ter emoções. E eles queriam passar a ser humanos e queriam ter vida. Eles tinham 4 anos de vida só. E eles voltaram à Terra exatamente por esse motivo. Aí vem a questão ética, né? Porque durante essa viagem eles mataram pessoas de uma tripulação e tomaram o seu lugar, né? Então, assim, eles não tinham controle, por exemplo, sobre a questão da ética, Sim. de matar, não matar, ou matar, porque o ser humano, ele pode ser quebrado, vamos dizer assim, com algum distúrbio, né, que torna ele um criminoso, e em certas situações a gente pode, sim, cometer um crime por questões emocionais, mas a falta de emoção também, tão características no caso dos psicopatas, ela também facilita, né, essa questão. Não interessa o que eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar o que eu desejo. Tanto que o Android, que era um dos líderes, né, da trupe que estava atrás dessa longevidade, ele matou o criador. Gente, tem spoiler. Se ninguém assistiu, não é possível. Tem muito spoiler, tá? É um filme ótimo. Eu aconselho todo mundo a assistir. Muito bom. Eu assisti várias vezes e eu assistiria de novo. O antigo, o Maker não. E sim, não, eu falo para vocês que o original que deu origem a este filme mais atual, que é com o Ryan Gosling, e no qual tem também volta também o Harrison Ford. Esse filme da década de 80, ele é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Não se compara. Blade Runner, ele é exatamente um clássico. Um clássico. Entendeu? Falando com o pessoal aqui da live, sabe quem está aqui, Japa? Igor Sauro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Igor Sauro. Igor Sauro. Opa, boa tarde. Tá mudo, Japa. Pode falar. Desculpa. Olá, Igossauro, tudo bem com você? Eu compartilhei lá no nosso grupinho e eu falei assim, esse assunto ele tem a cara do Igossauro, então vou chamá-lo. Não, e ele fala sobre Robocop, né? Ele fala, o Ghost in the Shell eu nunca vi, né? Mas também essa pegada. Mas ele fala do Robocop, né? O Robocop realmente, eu só vi o primeiro, né? E Robocop realmente ele aborda essa questão porque assim, é um cara que ele tem todo o corpo todo assim de robô, né? Que acabou o Alex Murphy acabou quase sendo aí foi quase assim, tem o remake do José Padilha, esse eu não vi não, mas eu vi o original. Aqui é quase morto, né? Ele tem o Eu vi corpo todo de muito robô, né? Ele vira aí o Robocop. E ele tem esse dilema, que tem lembranças da época, assim, ele é humano. Tanto que assim, a cena final é muito emblemática, porque ele vai se lembrando de que ele é. Aí quando ele mata lá o cara lá no final do filme, última cena, aí fala assim. Aí o cara lá, ele pergunta, o cara lá, o dos acionistas, eu acho que é o chefe lá da OCP. OCP.
Aí fala assim, Ah, né? o CPO. Ah, é belo tiro, filho. Qual o seu nome? Aí ele responde, né? Murphy. Ou seja, que ele se lembra que é o Murphy, né? Aquela foi bem emblemático. Ghost in the Shell é um anime em 3D. Ah, então na verdade fala mais sobre ciborgues. Tem um personagem que é um ciborgue. Sim, também tem o Alita, o Anjo de Combate, que na minha opinião foi Oi? melhor do que Ghost in the Shell. Alita, o Anjo em Combate. Ah, sei. Ali tá, não é aquele que eles fizeram a partir de personagens, computação gráfica, não é? Tipo assim, Sim, de eu não sei. atores e É isso. com. Todo mundo é humano, mas só ela é computação gráfica. Aí não sei. O Alita, o Anjo em Combate, foi melhor do que. Na época teve uma discussão na internet qual foi o melhor filme. Alita ou a Capitã Marvel? E a maior parte votou na Alita. Por causa que a Alita expressa muitos sentimentos humanos na, exatamente, né, desse ciborgue, que é tipo a mesma história do inteligência artificial, a mesma história do humano, só que ela é uma retratada ali como uma adolescente. Sim, mas a Alita não é uma obra, um filme que eles fizeram com atores, porém eles fizeram ela em computação gráfica. Tipo assim, eles tinham a interpretação dos atores. É tipo na técnica que usou para fazer o Smeagol, por exemplo. Sim, 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 foi isso. Sim. Porque exatamente o Alita foi exatamente dessa forma, tá? Mas no caso só os ciborgues eram atores e tinha que fazer uma representação aparecida em computação gráfica, tá? Mas tinha também ali na personagens humanos mesmo. O Sophie Baltes, a, poxa, aquela Jennifer Connelly, entre outros. Edward Norton. E ele é um filme muito. O Alita também é muito interessante. Eu gostei mais dele do que o Ghost in the Shell, tá? E Alita é exatamente um anime japonês. O Ghost in the Shell eu não sei a história, mas o Alita com certeza. O Igor até falou aqui que Ghost in the Shell é obrigatório uma obra superior ao Blade Runner. Mas a questão do Blade Runner tem uma questão também, para mim, ao menos para mim, tem aquela coisa de saudosismo, né? De quando o cinema ele tinha uma qualidade interessante, sem um excesso de lacração que hoje tem, né? Então não é nem questão dele ser. Para mim, ele é um filme excelente, ficção científica, dessa categoria quando se fala em androides, em questões futurísticas, mas acredito que tenham coisas mais interessantes também que a gente possa assistir. Mas que para mim é um clássico, né? E eu gosto muito dos clássicos. Adoro filmes que tem uma pegada meio como chama, trash, né? Então é Sim. bem legal. Tem aquele negócio, né, gente? O Blade Runner foi feito, eu acho que em 83, 84, uma coisa assim. Sim, 82 eu acho, não, se eu não me 82. lembro. Por aí, o Ghost in the Shell é uma coisa. O filme é uma coisa mais recente. Mas bem mais recente. No máximo, os artistas são dos 90. Se eu não me engano, o Ghost in the Shell O Michel tá perguntando se pode entrar, Jason. pode sim, desculpa, Michel. Foi mal, Michel, desculpa. Pode Esqueceu entrar. do Michel, gente? Nossa, Ah, nossa. desculpa. Desculpa. Treta, eu quero treta. Eu Pode vou entrar, fazer Michel. treta aqui. Desculpa. Eu me empolguei. Ai, porque eu sou dessas, tá? Então, gente, a Lua falou uma coisa interessante, que é uma coisa que eu queria questionar para vocês, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Ela falou Sim. aqui que, do caso, o criador, né? Que os androides não são melhores que os humanos porque foram criados pelos homens e não pelo criador. Isso eu concordo com ela no sentido que, se nós somos falhos perante essa questão teológica, então provavelmente as nossas criações seriam mais falhas que nós. Apesar da gente ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos humanos e isso nos diferencia dele, que são os nossos defeitos e nossas limitações.
Com certeza. Com certeza, né? É assim, Não, falar aqui, assim. Desculpa, vai entrar o nosso treteiro do dia. Ai, Opa, Michel, aí. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Quem sou eu? De onde vim para onde vou? Mas que absurdo. Boa tarde, povo exageradamente lindo. Boa tarde, Boa tarde. tá? Porque eu sou dessas e quebro padrões, tá? Meu bem, eu sou meu desses, bem. eu quebro padrões, exatamente. Gente, não tá muita ventania aí para vocês, nem nada? Não, aqui tá um pra mim Que não. bom. Não. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Perfeitamente. Sim. Boa tarde, Japa, sua tudo de bom, linda e exageradamente maravilhosa. lindo. Tá exageradamente lindo. Jason Martins com esse sorrisão branquérrimo, tampando toda a tela aí, iluminando. Michel. E Zetãocast, tudo de bom, que até agora não conseguiu entrar lá no canal Gado News, seu feio do caralho. Que horror. Tudo bem. É isso aí, meu povo. Do que nós estamos falando? Eu vi que nós estamos falando hoje de anime. Android. Ai, adoro. Filmes cult, tudo relativo a Android. Queridinho, eu não sou, eu não sou muito fã de anime. Mas assim, Dragon Ball Z, né, desde 1986, começou a exibir na TV aberta em 1989, Dragon Ball eu posso opinar. No mais, para aí. Fica nisso. É vontade. Nós vamos vontade. chegar lá no Android 17, 18, que era o André, irmão, inclusive, 17, 18, 19, o 17... E eu queria ser o 18, eu queria ser o 18. Ah, 18, né, bem? A louríssima 18? Não é? Gente, desculpa, tem um cachorro que de vez em quando tosse e peida aqui, tá? É normal. Já tá velhinha. Então, mas você queria ser a Android 18, sua linda? É lógico, eu queria ser aquela pessoa assim, Louríssima. que tá nem aí e que depois, no fundo, é uma boa pessoa. No fundo ela é uma boa pessoa. E você sabe que ela é um estereótipo, né, politicamente incorreto, né, loira, pele branca, olhos claros, né? Nós não podemos pensar em ser como ela, temos que pensar em ser como o senhor Popô. Eu não, eu vou ser o que eu quiser. Eu não vou dar uma de Gabi Amarantos, não, filho, e falar que as pessoas são obrigadas a gostar da minha bunda, igual gosta do pipiu dos artistas sertanejos, né? Miga sua louca. É isso. Continue, crianças. Não entendi. Igor Sauro, seu exageradamente lindo, boa tarde. É isso aí, Eu vou povo do perguntar chat, uma coisa pro tudo de bom. Igor Sauro. Eu vou perguntar uma coisa pro Igor Sauro. Igor, você faz propaganda pra nós quando você tá em outros canais também? É porque ele tá falando aqui, Alexandre Porto participou de uma live no canal Godcast, Gadocast, no qual ele diz, refutando o livre-arbítrio, é uma live muito louca. Mas a gente não tem um livre-arbítrio como realmente não, porque se a gente embasa em leis, em culturas, a gente não tem livre-arbítrio. A gente acaba cedendo a alguns padrões de comportamento. É o liberal, não é? Olha, Igor Sauro, você faz propaganda para nós também, viu? Porque nós somos pequenininhos. É anarcocapitalista Alexandre Porto, eu acho. Ai, ai. Gente, desculpa eu estar ofegante, tá? É porque eu tô andando. Tá andando, tá de fora e tem que trabalhar. Já até sei. É uma loucura. Eu tô subindo para ir trabalhar, entre as 8 horas da noite, né? Aí o menino aqui tá se acabando de suor. Esse sol lindo aqui de Curitiba. Amo. E o que mais? Sem máscara, porque eu estou em local público aberto, muito arejado, produzindo vitamina D. Tá, meu bem, porque eu sou desses, eu quebro padrões, não se esqueçam disso. Tá, meu Japa? bem. Tá. Japa, por que, Japa? Fala aí, por que nós somos desses? Porque nós somos maravilhosamente lindos. E somos exageradamente lindos. lindos. E o que mais, Japa? O que nós queremos?
Treta, a gente quer treta. Eu quero treta, muita treta, exatamente. Porque eu sou dessas, tá? Né? Desculpa aí desviar o foco do assunto, vamos voltar então a falar dos androides. Pois é, eu falei que o Isentão não ia conversar nessa live por sua causa. Ué, por quê? Nossa! Pois então, se aproprie da sua fala, Isentão. Se aproprie da sua fala. Se a gente deixar o Isentão falar, ele vai ficar isentando aí. Melhor deixa ele quieto. Mentira. Pode falar, Isentão. Obrigada, Igor. Eu sei, eu tô te zoando também. Também te amo. Quem tá falando disso, aqui sua que ele linda. compartilha nos grupos de Face. Essa peruca azul, meu bem. Nossa, você fica realmente uma anime. Você vira uma mangá linda, tudo de bom, né? E ainda fazendo, né? O nome, Ejapa, daí não é. Tá. Ó, aí eu vou ter que te refutar. Você não está quebrando padrões, meu bem. Você só está se repetindo a si mesma. Tá. Então tá. Nossa, se repetindo-se eu a acho si que nós mesma. estamos praticamente aqui gêmeos, separados em nós mesmos. Você tá perfeita, falando de anime, vestida de anime, né? Toda linda. Porque você é dessas. Eu já falei, o Michel, que ela é a Morrigan do Darkstalkers. Adoro. Darkstalkers, que já fez lá, né? Umas participaçõezinhas no Street Fighter, eu sei. Jogo, linda, maravilhoso. Né? Desse jeito. O que mais? Engraçado que aqui nessa live tá um desenho tipo Dragon Ball. Eu diria que eu sou... Tá vendo? Que eu sou Isso, então, como tá rosinha, ele é o Majin Buu, né? Ele é o Majin Buu. Qual versão que ele tá? Porque eu sou... Qual versão? A versão gorda. A versão gorda mesmo. A versão gorda, que eu sou gordo. É que eu sou gordo, mano. Mas não, então você é bonito. Para com aqui isso. Aqui em cima. Essa daqui é Android 18, de cabelo azul. Eu? E esse do meu lado aqui, ele é o Whis. O treinador do Bill-sama. Eu pensei que ele era aquele lá, aparecendo no Frankenstein. Frankenstein. Dragon Ball. Cabelinho aí. Não tô lembrado. Ô, Michel, fala alguma coisa, então. Fala alguma coisa antes que o Michel abrir a boca. Tô falando. Vamos lá. Fala, Isandão. Voltando à questão aí de Android, né, acho que é interessante, assim, a cultura pop em geral, a gente ter um pouco a ideia, né, de como isso pode levar para a vida real, porque parece ser tudo ficção, mas realmente com muita coisa que é feita hoje, provavelmente com o avanço da tecnologia, pode se aproximar muito do que esses filmes aí meio que previam, entre aspas, né? Essa coisa de robô, assim, ter muito assim, características humanas, né? Então, isso... E aí, porque, como eu falei, lá no começo, a questão é que hoje em dia, por conta de controle social, sempre tem que demonizar os seres humanos, para tudo. E aí, para isso que tem negócio de causa animal, tem a questão de transhumanismo, e também questão de robôs, né? Aí vai achar que robô é tudo, assim, aquele ser humano sem falhas, então, como nós somos falhos, os seres humanos são falhos, não, tem que ser, então, né, como tudo é culpa do ser humano, os robôs são aqueles seres perfeitos, então, muita coisa que esses filmes, né, assim, esse livro, enfim, tudo que vem da cultura pop nos faz refletir, né? Sim. E engraçado que aí vem essa corrida, por exemplo, para uma energia limpa, e eu fico pensando, será que vamos dizer, o material oriundo desses androides, desses robôs, né? Eles teriam, também não teriam. Vamos falar aqui sobre inteligência artificial, né? O filme Inteligência Artificial.
onde que os obsoletos eram excluídos, né, descartados, eram colocados para serem destruídos. Isso também não seria uma forma de poluição? Nós não precisamos dos recursos naturais, de certa forma, também, para poder construir isso? Assim, tem uma coisa chamada, né, em educação ambiental, que é a obsolescência planejada, que é como se fosse assim, algo que fosse feito para não para funcionar por pouco tempo, aí para jogar fora e aí comprar outro, jogar fora, comprar outro, jogar Que fora. trava a língua. Então, Ai, gente! Que trava a Gente, língua é esse, mulher? que Repete isso, trava-língua. então, vai. Eu quero decorar isso. então Repete, eu tem quero isso, decorar isso, então. obsolescência planejada. Então, Obsolescência. Ai, que bonito. de Nossa, você obsoleto. guarda nós. A minha língua não drova para falar essas coisas. Obsolescência. É, Obsolescência então, planejada. Ó, chega no planejado eu não consigo, tá? Continue, então. Eu só queria fazer essa brincadeira aí, essa situação básica. Muito Ah. boa tarde, Vavo Barbosa. Salve. opa, Seja bem-vindo. salve, Vavo. Salve, Vavo. É processo de se tornar obsolente, antiquado, descartável. Uau. Deixa eu dar uma boa tarde para esse povo aí. Então, o Igor Sauro já foi, a direita interativa Lua Rodrigues, essa fofíssima, e o Vavo Barbosa. Boa tarde, Vavo. Vamos lá, Isentão, continua seu raciocínio e responde e vê se você concorda que o Alexandre... Peraí, parou. Esqueci do Chorume Vox. Oi, Jerume, seu lindo. Chorume Vox. Exato, esqueci dele, desculpa. Chorume Vox é um que fica fazendo paródia com aquele cara louco lá, Com o Leuda, ele mesmo. a dona a Leuda. Leuda Costa. Ah. Rapaz, o Leuda passa muito. Gente, o Diego Zuazo também, tá? Esqueci dele também. Diego Zuazo. Continua. Ô, Michel, fica isso? quieto. O coisa tá muito ofegante. Fala, Isentão. Deixa o Isentão falar depois da obsolescência. Tá, alguém escutou falando no Diego Zuazo? Sim. Escutei. Então agora continue. Então continue. Então, eu ia falar assim, existe, né, na educação ambiental essa questão de obsolescência planejada, onde, né, aquela coisa, né, coisa descartável, né, que hoje em dia as coisas estão mais descartáveis, assim, claro, né, aquele viés, assim, contra capitalismo, essas coisas assim, não, mas chega a ser uma coisa para se refletir, porque realmente as coisas hoje... Viu, Isentão? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa palavra que você falou, ela é oriunda da palavra obsoleto? Sim. Isso. Obsolescência planejada é tipo assim, eles já fazem um produto com um objetivo posterior. Então obsoleto, vamos aproveitar, por exemplo, tipo uma reciclagem. Obsolescência. É isso, então né, eles já fazem com essa... Olha, que coisa. Entendi. Então, aí é aquele conceito assim de que o capitalismo malvado faz isso, coisa assim. Não, mas na verdade isso é uma coisa para se refletir, porque realmente as coisas hoje estão cada vez mais descartáveis, tipo a celular, que todo mundo usa celular, mas cada vez mais estão tem mais recursos tecnológicos, mas cada vez está durando menos. Você faz aquela piada do Nokia tijolão, ele aguenta queda, aguenta tudo. Assim, mas realmente, hoje em dia, você reparar bem, a tecnologia vai avançando, só que muita coisa não dura nem um ano, né? Muita coisa. Então tem algo para se refletir isso. Sim, mesmo porque as pessoas, elas também parecem que estão em modo acelerado. Então, vem a questão da propaganda, do marketing, que lança
um produto, por exemplo, um iPhone 10, aí vem depois um 11 com uma coisinha a mais e as pessoas já querem, porque realmente essa questão do consumismo é exacerbado, que é uma característica do capitalismo e que todo mundo se aproveita e julga ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, sem o capitalismo, as pessoas não teriam condições de mudar, por exemplo, de tornar um produto obsoleto, de ter acesso àquele produto, de ter acesso à tecnologia, a informações, porque tem um lado ruim, tem um lado bom. Com certeza. Essa questão mesmo dos androides, né? Será que não seria interessante no caso da medicina? Como assim? Pessoal, Com respeito a os androides terem um caso. Em alguns filmes fala que quando se faz alguns androides, eles são feitos. Tem filmes futuristas falando sobre isso, que alguns androides são feitos para que alguns de seus órgãos sejam fornecidos para outros seres humanos, uma coisa do tipo. Ou então até mesmo para trabalhar em coisas que humanamente é impossível. Hunter, Por exemplo, às vezes a firmeza, né, de manipular algum objeto, a questão de poder manipular com mais precisão objetos radioativos, de entrar em ambientes inóspitos. deixa eu só dar uma boa tarde pro Hunter of Art, que tentou me ligar o Odair Del Pozzo, mas não rolou, né? Ele não quer saber da minha pessoa, o Odair Del Pozzo, né? Enfim, boa tarde, Hunter of Art. Tudo bom com você, seu exageradamente lindo? Qual o dia que eu poderei doar para vocês, Michel? No caso, o único canal monetizado não, tem o canal do Isentão e eu acho que o canal da Ejapa é monetizado. Por enquanto, não. O Isentão não é, Ejapa não é. Nenhum dos Quem é Os monetizados são a Jocinéia Loyola e a Daniela Jesus. Todos nós aqui é pobre. Mas se quiser, me doe pelo PicPay, queridinho. Isso aí. Procura lá. Procura lá, Michel.Krokowski. Pronto. Meu PicPay. Pronto. Já que você quer dar alguma coisa para mim, eu fico muito grato. Nem preciso, porque eu não faço nada que seja digno de... Não tenho nada que seja digno de... Por isso que eu nunca divulguei PicPay, porque não tenho nada que seja digno de retribuição financeira. Eu só faço zoeira, meu bem. Tá? Eu faço de graça, porque eu sou desses. Tá? Eu tô aqui pra quebrar padrões, eu já falei. Mas gente... Quem tá perdendo é o Odair. Pronto. É verdade. Falei. Não, quem tá ganhando... O Igor não, quem tá ganhando somos nós. Deixa eu falar. Eu vou falar. Gostei desse nome, que aí dá pra cantar ele. Hunter of Art. Mega sua louca. Então, que nem eu tava falando. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Então, eu tava falando. Melhor que ele não... Melhor. E daí, quando a gente crescer, nós vamos ser belíssimos, exageradamente lindos. A gente não quer se ligar a essa velha guarda do YouTube. Somos novos, somos tudo de bom. Somos desses. Essa obsolescência. Boa! Eu vou usar essa palavra para sempre. Obrigado, viu, então? Não, o Igor falou antes aqui sobre aqui, ó. Ele falou aqui sobre a questão da mente, que pessoas, né, no caso ateus, né, eles acham que a mente, ela é a alma do corpo. Eu, como cristã, eu não concordo. Eu acho que a alma é algo mais sublime, né? Eu acho que alma é alma e pronto, acabou. Eu tenho essa concepção também, mas é respeito, né? Quem não tem esse entendimento. Exato. Aqui nós somos só uma casca, né? Sim. É ou não é? Somos apenas uma casca. Com certeza. Exatamente. E outra coisa, uma coisa que nenhum, né, robô, androide, seja o que for, vai poder, né, fazer jus na sua vida. Não adianta, né? Não adianta. Podem falar o que quiser. Podem falar o que quiser. Esperneia, chora, faz o que quiser, mas não vai
nada vai mudar o fato de que nós somos desses, né? Nós não, robô é apenas um programa, o programa em algum momento vai parar de funcionar, e daí vai depender de quem para arrumar, vai sempre precisar de um humano, então não adianta. Não adianta, se o mundo for dominado por androides, ele vai desaparecer em pouco tempo, né? Porque não vai ter digamos, né, se os androides resolvem dizimar toda a população, quem que vai fazer manutenção? Os animais? Não vai ter animal que vai fazer manutenção em androide, pronto, simples assim. E a gente entra naquela questão até de ser uma alusão à questão doutrinária, né? Porque, pensa bem, o que a gente foi, como a gente foi ensinado nesses anos, né, anteriores, isso nos levou a ter uma ideia um pouco diferente, né, do que realmente é uma realidade. E nesse caso que você falou, interessante, como os androides conseguiram ter sentimentos através do exemplo, né, da convivência com o ser humano. Então, por exemplo, hoje, talvez o Android ele poderia ser quase humano, mas no futuro, quando não existissem mais humanos, os androides seriam apenas androides. E que, como eu falei, eu precisar de um humano para fazer a manutenção. E pronto. Daí não teria esse humano, já que eles, porventura, teriam dizimado, eles parariam de funcionar aos poucos, um por um, até não existir mais nada. E o mundo virá aquele deserto, né? Então. Sim. Que mais? Que é até mesmo uma que eu gostaria de pegar e colocar sobre a mesa. Mas uma coisa, deixa eu só falar uma coisa rapidão, Jason, que você pode ver que nesses desenhos, né, por exemplo, o Dragon Ball, né, tanto os androides 17, 18, 19, eles não são 100% robôs. Eles têm partes humanas. Tanto que a número 18, na saga do Dragon Ball, ela tem um filho com quem? Com o Kuririn? Com o Kuririn. Exato, então ela não é 100% robótica, então ela é uma parte humana, então é assim, se é para fazer, né, se os androides forem 100% robóticos, então eles perdem todo sentido em algum tempo, porque não vai ter, como eu falei, não vai ter um humano para fazer a manutenção, né? Sabe que eu me lembrei muito sobre criogenia? Lembrei sobre criogenia e que talvez os androides eles poderiam, apesar, né, que eu acho meio que uma aberração, gente, eu sinto muito informar, mas eu acho uma aberração você congelar pessoas mortas e cabeças, tá? Com o objetivo de no futuro reavivá-las. Então, os androides nesse sentido, mas como diz, eu respeito, né? Se você quer pagar por isso e você tem, né, esse interesse, a vida é sua, você faz o que você quiser. Então, os androides também poderiam, talvez, realizar isso no futuro, né? E a criogenia, na prática, não funciona, porque é o seguinte, as células são nossas células formadas por maioria, nosso corpo humano é o quê? 65% de água, né? 70% de água, né? Então, aí, o que acontece quando a água é congelada, quando assim, vira, né, estado sólido, né? Acaba assim, afastando as moléculas. Aí vai acontecer. Se assim, congelar o corpo inteiro, o que vai acontecer com as células do corpo? Vão estourar. Né? Vão estourar, que assim, vai aumentar o volume. Isso é a questão mais né, química, física. Não? Vai aumentar assim, o volume e vai acontecer o quê? Vai acabar estourando as células. E aí, ou seja, a criogenia não funciona. Tá. A criogenia na prática não funciona, mesmo se for congelada aí com nitrogênio líquido, essas coisas assim, não adianta. Então, na verdade, estão enganando as pessoas para ganhar dinheiro, né? Sim. Como sempre. Só um momentinho já. Não, mas eu falo assim, porque de certa forma vai chegar um dia que eles vão conseguir manter esse corpo, vamos dizer, incorrupto, com alguma outra substância, substituindo ali, talvez,
líquido corporal, mas isso aí ainda está muito para frente, né? Não vou entrar nesse critério, não. E aí uma coisa que o Michel falou bem interessante, né? Sobre os androides que não são totalmente robôs. Sim. Diferentes do... Talvez por isso que foram criados posteriormente androides 100% robôs, porque existe essa falha, né, da consciência humana. Sim. Já passou um momentinho aqui, o Hunter Alfiort está perguntando aqui, mano, o que vocês estão falando? Androides, transhumanismo e como isso influencia a mente das pessoas por meio da cultura pop, por meio de filmes, por meio de livros, por meio de desenhos, séries e assim por diante, né? Para exatamente situar o Hunter Alfiort do que nós estamos falando. Basicamente a gente está falando sobre a cultura. Inicialmente nós falamos sobre o filme Blade Runner, né? Nós entramos aí em outros, como por exemplo O Homem Bicentenário, Inteligência Artificial, né? São esses filmes onde colocam máquinas que gostariam de ser humanos, ou máquinas que gostariam de ser humanos, e humanos como máquinas. Então a gente está falando sobre a influência e o que talvez isso possa dizer para a gente. Porque em todos os filmes, ao menos, né, que eu assisti, vamos levar em consideração Blade Runner, no caso Dragon Ball, eles sempre deixam no final uma pergunta sobre isso mesmo, né? No final gente, vou dar spoiler, tá? Em Blade Runner, por exemplo, o último androide, né, fugitivo, ele resolve salvar a vida daquele que matou seus outros amigos. E aí ele termina o tempo dele de 4 anos e ele se desliga ali, morre, né? Então é uma questão que fica no final, parecendo que eles poderiam ter a mesma questão que nós sobre o arrependimento no final da nossa vida. Aparentemente, quando o tempo dele chegou, ele resolveu fazer uma boa ação, depois de tantas ações ruins anteriores. Uma pergunta para vocês, para a gente colocar aqui na mesa. Principalmente o que aconteceu com a vitória do Android 17 no Torneio do Poder em Dragon Ball Super. Porque cada lutador o objetivo pessoal, vamos dizer que, do ponto de vista dos deuses, eram objetivos egoístas. Do ponto de vista dos deuses do universo de Dragon Ball. Então, o que acontece? Quando o Android 17 ganhou do autor, que é o Akira Toriyama, por que isso? Porque foi feita uma pergunta. Se o vencedor pedisse algo contra a vontade do Deus, que é o Zeno-sama, o que aconteceu? Deixaria de existir. Então, a escolha do Android 17 dá a entender que foi a melhor uma escolha que refletiu a vontade dos deuses. Ou seja, talvez tenha querido passar um recado de que aquele Android 17, mesmo tendo partes humanas, ele refletia muito mais a vontade dos deuses do que qualquer ser vivo que estava ali. O que vocês acham disso? Primeiro, Jason, como bem lembrado o Michel, tanto o Android 17 como o 18, eles foram transformados em androides contra a sua vontade. Eles eram humanos. Gente! Né? Então, eles foram uma experiência. Tá ouvindo, Michel? Ô, louco! Tô ouvindo. Louco do Michel aí, que faz gente. Então, como o próprio Michel disse, o Android 17 e 18, eles eram irmãos e foram transformados em androides contra a sua vontade. E aí, programaram eles para
serem seres assassinos, destruidores, né? Sim. Então, o Android 17, quando ele ganhou o torneio, ele tinha o direito a fazer um pedido, né, ao dragão, e ele fez um pedido de equilíbrio do universo. Agora, talvez seja uma promessa que ele tenha feito, porque ele tinha feito uma promessa de para uns personagens, esqueci o nome dele, alguém lembra? Então, eu acho que, eu não sei, não sei se tá falando para mim ou para vocês, gente. Não sei Gente, também. vocês estão me Michel, é ouvindo? você que tá falando. Tô ouvindo. Será que tá falando para mim ou para vocês? Eu tô te ouvindo bem, Michel. Gente, Pra você, Eu também tô porque vendo. estamos te ouvindo normal. Fale, Michel. Eu vou colocar aqui que tá vendo, que eu tô ouvindo bem. Eu também tô escutando o Michel muito bem. Coloquei aqui no privado, chat privado, que estamos ouvindo bem ele. Então, Jason, eu acho que a parte humana dele, né? Ou você falou que poderia ser porque os deuses queriam isso, como se no momento ali ele tivesse enxergado isso e recebido essa mensagem? Pode ser. Porque não é questão dos deuses. Os deuses representam o autor. Entendeu? Eles representam o autor, a vontade do autor. E o Deus Todo-Poderoso, que é o Zeno Sama, deixou-se bem claro que se qualquer lutador escolhesse um desejo que fosse contra a vontade do Zeno, também o universo dele deixaria de existir. Então você acha que ele já tinha essa informação antes? É tipo assim, que ele já foi condicionado, de certa forma, a já escolher aquilo. Não isso. Eu falo que exatamente os eventos que ocorreram no Torneio do Poder fizeram com que exatamente o Android 17 ganhasse. Porque, afinal, são deuses. Eles podem fazer com que uma coisa, por mais que ele não seja o guerreiro mais poderoso, de longe, ele é um dos guerreiros que era menos poderoso. Mas ele tinha um objetivo fixo de pegar, ajudar o universo dele a ganhar o torneio para que o universo dele permanecesse vivo, para que ele voltasse a ser de novo um guarda florestal e protegesse os animais. Ele só aceitou participar do torneio do poder sob esta condição. Entendeu? Ah, sim, entendi. Então, no caso, você acha que seria uma forma de. Mais uma forma de ideologia ambientalista, já que ele está lá numa ilha, porque primeiro fingiu que tinha morrido, ele revivou, né, reativou alguns seres lá para poder proteger, né, a floresta. Então, você acha que isso é como se fosse uma mensagem positiva de que ele ganhou porque estava do lado certo, que estava defendendo as coisas certas? É isso, e juntando com essa questão do transhumanismo, que o Isentão bem abordou, que quem pode exatamente defender perfeitamente uma pauta ambientalista? No Torneio do Poder, nenhum ser vivo estava a fim de defender o seu universo como um todo. Assim, se manter vivo. Todos queriam objetivos particulares. O particular dele. Com certeza. Então nem se fala. O Goku também era uma outra pessoa que foi tratada de uma forma bastante egoísta. Ele quer ser o mais forte e pronto, acabou. Acabou. Então, o único altruísta ali naquele torneio do poder, tirando o Vegeta que também perdeu, foi o Android 17, que ele tinha um objetivo exatamente de. Ele, como Android, foi refletido pelo autor, o Akira Toriyama, é o que eu acho, tá? Que é exatamente o único que poderia defender a questão, entender a questão como um todo, de exatamente a permanência da existência de todos os universos, era somente o Android. Tá? Porque o Dragon Ball Super atual, ele é diferente do Dragon Ball dos anos 80 e 90. Houve uma mudança
É um pouco dessa mudança também, só do Akira Toriyama, mas também houve essa mudança de pensamento também do pessoal que escreveu o Cavaleiro do Zodíaco do Lost Canvas. Também tem essa pequena mudança do empoderamento feminino e tudo assim por diante, entendeu? Ô, Jason, Não, Sim. o Michel tá aí de novo, tá? não, Lost Vem com Canvas tudo, Michel. é muito bom. É que enfim, hein? É, Não sei, não. Eu acho que isso é boicote. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Excelentemente. Está, Ah, desde não. estamos ouvindo antes. você desde o sim, princípio. sim. É, quem depende de internet móvel fora de casa é triste. Uma coisa louca. Então, pessoal, Pode falar, então. Não, eu Estamos queria te falar ouvindo do. perfeitamente. Não, eu queria falar sobre. Assim, eu não falei nada, assim, porque a questão do Dragon Ball Super é que eu não vi, né? Mas é interessante isso aí, né? Aí o Android, você ter consciência, né? Ter mais consciência que né, os personagens ali humanos, esses humanos super poderosos, como é no caso de Dragon Ball, né? Então é bem interessante ver essa questão. Só que aí que tá o problema, mais consciência do que um ser humano. Isso foi, de certa forma, colocado isso, foi criado para isso mesmo. na verdade, não. Na verdade, isso aí foi mais o roteiro adaptado para agradar o público para continuar a saga. Porque se vocês colocar, se eles tivessem ganho qualquer outro tipo de ser e que o desejo fosse o mesmo, o final ia ser da mesma forma e não ia mudar em nada. O que, na verdade, então, eu particularmente penso é que se o Android tivesse desejado uma coisa egoísta, hoje ele seria aí na saga, ele seria demonizado, tá? Se fosse lá, inclusive o próprio Goku, se ele tivesse ganho e não tivesse feito o pedido que é agradar ao público, que restabelecer toda a ordem, reviver todos os universos, quem ia se prejudicar era apenas e tão somente o autor, meu povo. Para com a palhaçada, tá? Mas Tá. olha para você ver. Eu vim aqui, Vocês lembram do Dragon você sabe que Ballzinho? eu vim aqui para O causar, você sabe Gokuzinho, o disso? Eu só Gokuzinho. vim, Cala, eu vim para fica quieto. causar, tá, Vocês lembram do Gokuzinho, né? palhaçada, que Que tinha o palhaçada, eu venho Gokuzinho para e causar. que tinha um porquinho e o porquinho pediu uma calçola. Ninguém jogou. A gente só achou um desperdício de pedido. Porque o porquinho pediu a calcinha da Puma. Pode falar, gente. Fala, meu povo, pelo amor de Deus. Não. O que acontece também? E uma coisa interessante que o Valdo Barbosa deixou aqui no comentário, respondendo o Igor Saulo Rex, falando que exatamente estilo Akira ou Hokuto no Ken. Eu não conheço o Hokuto no Ken, mas eu já vi Akira, o filme, o longa do Akira, umas 2 vezes. Né? Eu vi ele inteiro. E o Akira, ele não fala exatamente de ciborgue, ele fala de exatamente seres paranormais. Mas o Akira entra naquela mesma questão Tá falhando, Jason. daquilo da super-humano que você tem um super-humano super poderoso, você pode exatamente ter um poder de mais do que um exército e pode exatamente ser uma excelente arma de guerra. Assim como aconteceu com os paranormais, com o próprio Akira no início, depois o Akira sumiu, desapareceu, depois o doutor, ele pegou aí, o doutor, que anos depois ele pegou, que foi toda a Copa foi toda destruída. Aí, exatamente, o doutor, ele usou o corpo de um adolescente, o Tetsuo, colocou nele as células do Akira para torná-lo super paranormal. Né? Porque ele achava um desperdício, uma coisa, o Tetsuo, um potencial daquele não ser utilizado. Vocês acham também que essa coisa do Android aborda muito esse tema do soldado perfeito? Soldado perfeito para eles é aquele que não vai ser
reivindicado após destruído. Tanto de ter habilidades, de cumprir ordens, porque essa é a natureza. Para o soldado, ele é treinado para seguir ordens. Ele, no caso de um soldado androide, ele tem que ter super força, habilidades que estão além das humanas e não serão cobrados em caso, né, reivindicados quando perdidos. Mas então, esse conceito. Desculpa. O quê? Pode falar, Michel. Então, que estava falando alguma coisa. Então, Estamos falando. então eu Não, falo. em relação a isso, fala, então. Assim, então, essa coisa de criar o soldado perfeito, na verdade, vem todo esse conceito de criar assim de ter a coisa do ser humano perfeito, né? Que vem a questão da eugenia, né? É criar assim aquela pessoa perfeita e aí eliminar os imperfeitos. Isso aí vem a questão do darwinismo, também vem com a questão da eugenia. E aí veio assim, ficou famoso com a questão dos nazistas, né? Enfim, criar a raça ariana, que é a raça perfeita, e os outros povos assim são inferiores, então tinha que ser eliminados. E aí vai um pouco para a questão aí dos robôs, dessa questão da robótica, dos androides, então, e aí de criar aquela, né, arma perfeita, aquela coisa do soldado perfeito, assim, sem falha, só cumprir ordens, que é algo que, assim, é abordado na ficção e também pode ser abordado aí na vida real. Isso aqui a gente fala assim um pouco para refletir isso. Então, essa coisa do controle social que fala tanto. Então, como falei lá desde o início, eles querem tanto que Exatamente. o ser humano ele seja o culpado pelos problemas no mundo, então, e aí faz aquela coisa de que os robôs, assim, as inteligências artificiais é que são perfeitos sem falhas, né? Você acredita que o cinema ele foi criado para isso? Para implantar ideias, fazer essa engenharia social? Porque, por exemplo, as pessoas elas passam a crer que aquilo é melhor, que elas gostariam de ser mais fortes, mais bonitas, mais, como você diz, né, especiais, perfeitas. Que Sim, eu sabia. Porque hoje a gente vê, por exemplo, Hollywood, né? Ele todo empenhado em tentar colocar ideias que pra gente, que é de outra geração, não nos cabe, até incomoda. Mas para a nova geração isso será um norte. Michel? Vamos falar a verdade. Assim, eles brincam muito com a imaginação do ser humano, mas sabe que o ser humano ele é muito suscetível, né? Então, qualquer coisa que faça alusão a alguma coisa que supere a ele mesmo, né, como habilidades, né, como conhecimento, alguma coisa do gênero, é claro que de forma positiva para algumas pessoas pode agir, onde a pessoa vai tentar ser melhor do que ela própria é, assim como vai funcionar de forma negativa, onde a pessoa vai acabar buscando a ilusão, achando que aquilo é a perfeição e ela vai acabar mais se destruindo, né? Porque aquilo vai entrar no subconsciente de forma negativa e ela vai acabar se sentindo inferior. E, sinceramente, eu acho que tem que fazer a gente tem que ter essa percepção de saber diferenciar a ficção da realidade, né? E deixar cada um aí dentro do seu espectro, né? Ficção é ficção, a gente vai lá, se diverte, acha o máximo, mas não pode trazer de forma nenhuma para a realidade, porque ela não se aplica, tá? Isso aí a gente já pode perceber até na própria política. Não adianta trazer, né, a utopia para a realidade que ela nunca vai se aplicar, entendeu? Exatamente.
Ô, Michel, uma coisa interessante, quanto mais uma pessoa ela é supérflua, mais ela está suscetível à influência, né? Então, a importância Exatamente. de você se informar, estudar e tudo. E, É, infelizmente, a gente, não a temos gente essa pode. cultura da leitura com... Já, você pode ver que isso se reflete, por exemplo, né, no caso a gente vê, por exemplo, esses encontros, né, de CCXP, por exemplo, né, que o pessoal vai, se diverte, se transveste, né, e diversão, aquela coisa toda, né, ficar o mais próximo possível, parecido com o personagem, aquilo é diversão. Agora tem pessoas que levam aquilo a tal extremo que fazem modificação corporal para se parecer com as coisas mais bizarras que a gente já viu. Vocês já viram, né, esses vídeos? Teve um que circulou esses dias atrás, que o cara tava parecendo um javali, com aqueles dedão lá Não, de parece ser fora. dragão. O Dragão, dragão, tem gente que. Dragão nem sim, existe, cara. sim, mas você viu que ele parecia um dragão, mas com dente de javali? Gente, É. que coisa horrível aquilo. Então, assim, é nessa parte que eu falo, que a pessoa tem que saber discernir, deixar o que é campo de ficção na ficção, onde você vai se divertir, e o que é realidade na realidade, onde você vai ter que trabalhar, né, com a sua realidade dentro da sociedade. Pronto, acabou, não é aquela coisa de você pegar e trazer a ficção para dentro da realidade, que isso não vai funcionar, não adianta. E outra coisa, né, quando a ficção ela foi feita ali para entretenimento, né, em base na realidade, mas é entretenimento. Não tem como você pegar e tirar da realidade, usar para ficção, e depois fazer a ficção vir para a realidade, que isso só vai dar porcaria. Sim. É uma pergunta, pegando esse gancho que o Michel abordou, de que tem muita gente que se deixa levar pela fantasia e quer aplicar de qualquer jeito no real, umas loucuras, vamos dizer assim, correto? Isso não é um pouco de falta de. Falta não, um pouco de vazio interior da pessoa? O que vocês acham? Com certeza, né? É vazio interior. Principalmente nessas questões de. Ah, boneca sexual, essas coisas assim. É só realmente. Até tá preenchendo o vazio interior. Eu acho que é. Não, vai. Mas assim, ó, a mulher assim que. Aquela coisa, tem corpo perfeito, aquela coisa não reclama, né? Nada assim, né? Aí vai ter aquele prazer momentâneo e acabou. E aí? E aí, Eu depois, acho né? que também falta de base, né? É aquela base que a gente teve dos limites, de sempre ter algum desafio, é o que a gente fala sobre a questão que hoje o bullying na escola, isso fez a gente forte de certa forma, né? E então hoje, tanto jovens, adultos, até mesmo pela questão ponto negativo da tecnologia, que ela distanciou um pouco as pessoas, veio essa questão aí, né, da histeria coletiva, que fez com que as pessoas ficassem em casa, eu acho para mim exatamente para que elas pudessem distanciar ainda mais um dos outros, e faltou base. Faltou base, então por que as pessoas procuram, às vezes, uma boneca? Porque ali não tem decepção, não tem discussão, não tem desafio. Sim. Michel? Exatamente, né? E até porque faz alusão àquilo que a pessoa busca como perfeição em outro, quando na verdade ela não consegue nem mesmo se aceitar. Então, daí, se ela não consegue nem se aceitar, ela vai acabar buscando aí a perfeição, né, nos objetos. Vai acabar nisso, entendeu? Não, e o engraçado é que, gente, é natural o ser humano ele ser competitivo, né? Isso aí dos nossos primórdios primitivos, a gente tinha que se alimentar, né? Tudo era muito mais complicado. E hoje eles colocam uma quebra de paradigma, o que eles dizem, né? A Gabi falou, isso é opressão, você olhar mais para os homens do que para as mulheres, né? Das mulheres que põe a bunda na sua cara, porque na hora que você abre o trem, só tem uma bunda parecendo duas batatonas lá, e você tem que ser obrigado, porque se você não gostar é opressão.
E então, assim, da mesma forma que eles querem que nós sejamos flexíveis, talvez a gente que não aceita esse tipo de coisa, eles são ditatoriais para definir isso. Então, o ser humano ele tem uma tendência assim a marcar seu território, a como fala, dominar da natureza. Uma hora um vai ser alfa, outro vai ser beta, mas a necessidade de brigar por isso é constante. Sim. E é por isso também que o ser humano vai ter uma coisa chamada família. Né? Porque Michel demais. Tá em condução, Michel? Exageradamente lindo, tá? Ó, Michel. Então, meu povo, tô aqui só para me exibir, ó. Só para vocês me verem. Tá, meu bem, eu sou desses. Tá, que eu sou desses. Então, é que eu tô dentro do ônibus já, de repente pode fazer um barulhão aí, então, sabe como é que é, né? Eu gostei dessa Enfim. máscara aí, ó, de selva. Pra você ver, né, meu bem? Nossa, que chique. Exageradamente lindo. Mas continue. Ele quer aparecer, ele faz assim só para aparecer, gente, pra gente olhar para ele e depois perder até o fio da meada com a boniteza dele. Ai, meu Deus do céu. Até parece, né, meu bem? Você acha que eu não vou competir com vocês, beleza? Eu vou mesmo, porque eu sou desses. Tá? Se eu fosse isentão, eu também abria o vídeo aí e aparecia. Bem feito. Eu? Então. Mas continue, meu povo. Continue que eu tô ouvindo vocês aqui. Aí eu vou dar. Olá. Aqui, apareceu. Você vê? Aí, ó, todo mundo dando Tá as caras. vendo? O povo acha que o isentão ele tem uma cara monstruosa, mas você vê como que ele é bonitinho, carequinha. Tipo, ele parece irmão do Jason, olha. Irmãos gêmeos. É igual eu e Michel, nós somos gêmeos também. Então aí juntou, ó. Lindos. Gêmeos versus gêmeos. Tá? Exatamente. Gente, então somos desses. Já fala pro Bob que sim, eu tô no ônibus. Nós estamos juntos. Exato. Aí pode complementar, gente. Eu já falei o que eu tinha que falar. Por favor, meu povo, continuem. Quer falar alguma coisa, então, sobre o assunto? Porque eu acho que a gente já abordou tudo que a gente tinha que abordar. Né? Não, tem também a questão do filme O Robô, né? Não só do filme, mas também do livro, né? O livro eu não. Show. Então, o livro eu não li, né? Do Isaac Asimov, não li o livro. Mas o filme do Will Smith, muita gente já viu, né? Ele aborda muito bem essa questão, né? Então, você falou Eu, Robô e a parte. E o Eu Sou a Lenda também tem essa pegada de robótica, não tem? Sou a Lenda, não me lembro, não. Mas é mais questão da tecnologia mesmo. Né? Mas o Eu Robô fala necessariamente sobre o personagem do Will Smith, ele não gosta, né, da tecnologia porque ele já teve experiências ruins, ele acaba tendo que se envolver. Isso. Tá, daí, então assim, já que vocês falaram no Eu Robô e o Homem Bicentenário. Nós já falamos no início. Vocês já falaram? Putz, eu perdi essa parte. Tá, então continue no Eu Robô, por favor, então. Não, justamente que o filme fala, o Smith ele não gosta assim, de robôs, coisas assim. Muito tempo até acontece um crime lá, e acusam um certo robô que ele tem, vê que ele é assim, um tanto diferente dos outros robôs, tá? E aí também mostra que o Smith tem também tem parte de robô também, coisa assim. Então é um filme que ele aborda muito essa questão de assim, mais reflete essa diferença, né, entre humanos e robôs, então,
como um pode, assim, não são assim tão inimigos assim, né? Enfim, dá essa a questão que é o contrário do Exterminador do Futuro, né? Que assim, é voltado mais para ação, como falei antes, só que fala aquela coisa, os robôs querem ser aí se infiltrar entre os humanos no Exterminador do Futuro. E aí já no Eu Robô já é a coisa, já tem um pouco essa reflexão de que, né, nem é da pessoa, que o robô é tudo de ruim, o humano é tudo de ruim. Já a ver que não é bem assim, né? Sim. Mas será que um dia também não vão chamar a gente de transrobofóbico? Entendeu? Se você achar que é melhor do que um robô, você é transrobofóbico. Transrobofóbico, foi ótimo. Essa foi boa. Excelente. Ai, É possível. o que mais? E Transrobofóbico, você Maria. falou um ponto interessante do Eu Sou a Lenda, gente. Essa live talvez seja até meio cortada, mas vamos falar do Eu Sou a Lenda, que fala sobre um assunto bastante interessante. Amigos que tornou todo mundo vampiro. É o quê? O Eu Sou a Lenda. Não entendi nada. O Eu Sou a Lenda. Que ele fala sobre. O Jason. Tá, falhou. Começa de novo que falhou. Vamos lá. Vamos começar tudo de novo. Desculpa, minha conexão é uma merda. Desculpa. É a culpa de eu andar de ônibus. Eu tô andando de ônibus e a conexão falha para você. Não. É Rio de Janeiro. Não entendeu a piada, né? Tá, desculpa. Eu entendi. Tá, vá, segue. Segue. Tô louco. Deixa ele seguir antes que a internet caia, gente. Pelo amor de Deus. O que Vai lá. acontece? O Eu Sou a Lenda, também com o Will Smith como ator, ele é um oficial do exército que ele exatamente fica imune a um vírus mortal, mas a existência desse vírus, ela se deve a uma coisa, ela se deve a... Você tá falando do Eu Robô? Não. Eu sou a lenda, Japa. Eu sou a lenda. Mas esse Eu Sou a Lenda não é um tipo faroeste? Não, velho. Ai, tô ficando doido, então. Ah, sei qual que é. O Smith, ele é o único homem que é o imune ao vírus, sendo que esse vírus ele torna as pessoas vampiros. Agora eu lembrei, é porque é tanto filme de Will Smith que eu já assisti que eu fiquei confusa aqui. É esse que tem um cachorro, é dos vampiros. Isso! O que acontece? As pessoas elas ficam se tornam vampiros, por quê? Porque as pessoas elas se colocam à disposição de uma vacina contra o câncer. E aí essa vacina ela cura as pessoas do câncer, só que os efeitos são o quê? As pessoas se tornam mortos-vivos. É como se tivesse uma reação neurológica que tornava parecendo com Isso vírus aí. da raiva, tipo isso. Elas se tornam mortos-vivos, semelhantes a zumbis. Isso aí, elas se tornam zumbis. Ou seja, não tem nada a ver com robô. As pessoas que têm câncer. Pirei na batatinha. Mas, exatamente, mas tem a ver com exatamente essa coisa da obrigatoriedade ou não da vacina. Entendeu? Ah, interessante. Olha, interessante. Bem isso. Entendeu? Não, mas esse é o problema, Pode falar, Jason. Esse é o problema, porque o que a gente está
tanto embatendo na compulsoriedade de aplicação de uma vacina experimental, que a gente não sabe de que é, de onde vem, para onde vai, e aplicar nas pessoas. Ainda mais se forem realmente cultivadas através de células embrionárias, ou seja, a característica de DNA de uma célula embrionária, ela é muito mais compatível a um ser humano do que uma feita por embriões de aves. Sabe? Então, é essa preocupação. Até Com certeza. como isso que vai afetar? Se é um vírus, será que esse vírus ele não pode ficar de uma forma proativa depois ele ser acionado por outra substância ou por outra questão ambiental? Sim. Só E tem uma também coisa tem para uma outra dizer, né? questão. Só tem uma coisa... Por exemplo, Não, eu só tenho uma coisa para dizer, cara. O que esperar do povo que confunde vírus com bactéria, né? Eu digo isso, não, né? tem gente que não sabe o que é É vírus, porque não sabe o que é ainda não bactéria, criaram a não sabe o que é fungo. transbiologia, nem a biologia aplicada ao racismo, né? Porque já tem matemática com pautas de ideologia de gênero, não sei como é que vão enfiar isso. E E outra também coisa, a não sei, matemática para afrodescendentes. Então, não entendi. daqui a pouco vão confundir fungo com bactéria, com vírus, todos os micro-organismos serão um só, né? Vamos socializar a biologia, tornando então os fungos, as bactérias, os vírus todos iguais. Lembrando que a penicilina, né, ela foi criada a partir de uma coisa tipo caiu um fungo. Ai, gente, eu cheguei a bater aqui. Criaram um fungo, né? Ele caiu sobre a placa e aí eliminou bactérias. Coloca tudo junto, que vai dar certinho. Isso. Não é assim, né? Não fala que o socialismo, o comunismo tem que igualar todo mundo? Então, iguala também na biologia. Fungo, bactéria, vírus, tudo igual. E assim por diante. Sim, porque as pessoas, por exemplo, uma bactéria é um ser que tem a sua estrutura, seu metabolismo próprio. O vírus, ele não tem, ele depende de outra célula, porque ele é basicamente um invólucro com um pedaço de DNA ou RNA ou ambos, dependendo do tipo de vírus. Sim. Tá, e o fungo? Então, assim, quem garante que um vírus não foi uma parte mal formada até do próprio ser humano? Né? Tá, e o Porque, fungo? por exemplo, o fungo, ele também é um ser vivo, assim como as bactérias, ele também tem metabolismo próprio. Pois é. Só que os fungos a gente consegue enxergar. Uhum. Bacana. Tem algumas características peculiares, tanto porque a gente estuda muito na biologia, microbiologia dos alimentos, né? Para a gente aprender a conservar alimentos, então a gente tem que estudar características dos seres, dos micro-organismos, para que a gente possa fornecer uma alimentação segura. Então, a questão da temperatura, a questão... Por exemplo, gente, a febre é um mecanismo de defesa do seu corpo. Porque muito desses micro-organismos, eles conseguem... eles não conseguem se reproduzir ou até morrem em casos de temperaturas acima da temperatura corporal normal. Quase todos os vírus e bactérias, 60 graus, eles já podem ser eliminados. Aí resta-nos as toxinas, que essas podem ter um pouco mais de tempo. Mas igual vírus, não tem como. É muito raro você conseguir adquirir uma doença viral através de alimentos que são cozidos ou assados ou submetidos a algum tipo de temperatura extrema. Com certeza, né? Então é muito importante as pessoas saberem, pelo menos assim, o básico da diferença, né? Porque a gente falou, como eu falei, né? Tá aqui a gente esperar do povo que não sabe a diferença de vírus para bactéria. Pra você ver, né? Sim, é importante. E é isso que tiraram da gente através dessa doutrinação construtivista, essa educação construtivista, onde que não se preza pelo ensino, se preza só pelo que às vezes é aquilo, porque, na verdade, os governos anteriores, eles não formaram profissionais. Eles formaram militantes e formaram estatísticas. Eles colocaram qualquer pessoa para se formar. Oi.
O que é o bacilo? É uma espécie de bactéria. É uma bactéria. Então, aí, É ó. porque ela tem a forma de um bastão, presumo. Assim, a forma é um bastão, por isso que é bacilo. Então, eu fico pensando assim, as pessoas elas se isentaram da lógica da ciência empírica, hoje tudo é a ciência do consenso, né? Hoje se juntam ali aquelas equipes e falam exatamente aquilo que os seus patrocinadores eles querem que elas falem. Por isso que eu acho que a ciência ela tem que ser, de certa forma, privatizada, porque você pode falar o que o seu governo quiser, né? Então, isso aí pode ser uma chamada aí para um regime ditatorial com bases na ciência, na falsa ciência, a ciência do punheta, por exemplo. Então, o gente, nazismo, né? as pessoas têm que ter essa consciência, porque as pessoas estão apavoradas, elas estão achando que o vírus sai andando, ele sai caminhando, sendo que o vírus ele não sobrevive. E é exatamente aí que a cloquinha entra. A cloquinha, ela atua ali num dos receptores, porque todo micro-organismo, ou até mesmo enzimas ou toxinas, elas precisam de uma autorização para entrar dentro de uma célula. Então, no caso, o vírus, ele precisa de uma fechadura específica. Se não tem esse receptor, que é onde que a cloquinha age, ele não vai entrar e ele vai morrer, porque ele não consegue se reproduzir se não for pelo metabolismo celular, a célula hospedeira. E ele atua exatamente assim no caso da malária. No caso da malária é um protozoário, não é um vírus nem uma bactéria, né? Então, é um parasita. Mas ele atua da mesma forma ali nessa questão dos receptores que vão se conectar ali para poder fazer essa ligação entre tanto o parasita quanto da malária quanto o vírus. Então, talvez se as pessoas tivessem um básico de biologia, né, celular, elas poderiam não estar tão apavoradas. Com certeza, né, velho? Parece que eu tô aí, tô estudando para isso, pretendo aí me formar em breve, né, aí em biologia, na licenciatura, para justamente passar isso aí, para que as pessoas saibam a diferença entre vírus, bactéria, protozoário, essas coisas, tem um mínimo de conhecimento, né? Não dá para exigir muito conhecimento assim do povão, né? Então, se quisesse ganhar dinheiro, então acho que você devia fazer biologia ou transhumanismo com questões da afrodescendência. Por aí mesmo. Faz isso, então, coloca lá uma placa bem grande, fala: estou fazendo biologia exclusivamente para pautas de ideologia de gênero, transhumanismo e afrodescendência. Na boa, vai ganhar muito dinheiro, porque os caras não querem bancar algo que seja realmente producente para a sociedade. Para essas coisas, eles têm sempre dinheiro. Você também podia fazer a contabilidade com bases na afrodescendência. Pode ser. Não, gente, a gente tem que escolher entre fazer a coisa certa e ganhar dinheiro. Ultimamente, já perceberam isso? Cara, na verdade. Sabe, a gente está nesse dilema. E eu acho engraçado que no Brasil não existem guetos como existem nos Estados Unidos, por exemplo. Porque nos Estados Unidos existe essa separação com muito mais propriedade, por exemplo, tem lá os guetos são latinos, né, os orientais, os italianos, os negros, os brancos, os neonazis, né? Então, assim, aqui no Brasil eu não vejo isso, a não ser pela militância, somente. Não, e a aqui militância é que segrega. Gente. Tem muito casamento racial, gente. Pô, isso é palhaçada desses caras. Ficou bolado. Sim, meu padrasto, por exemplo, meu padrasto, ele é negão. E ele nunca precisou desses privilégios. Né? Meus primos. Então, assim, eles não precisam disso. Eles conseguiram isso antes desses privilégios. E se Deus quiser, talvez meu priminho, né, do segundo casamento do meu tio. Então, assim, eu não entendo essa segregação. As únicas pessoas que estão fazendo segregação são as militâncias. São as militâncias, hoje, por uma coisa interessante, que você vai ver, eles não vivem o que eles pregam. Eu conheço um camarada aqui no Rio de Janeiro, o tal do... Ele já foi até vereador, já foi até deputado estadual, Ivani dos Santos. Ele era um dos
dos vários movimentos negros que tem aqui no estado do Rio de Janeiro. O camarada, nós exatamente temos que lutar pela consciência negra, pela negritude, não sei o que lá. O camarada ia para os eventos, a mulher tava lá, ele com a loira de olhos verdes do lado lá. Sai fora, meu! Não, é igual o caso lá da petista lá que chamou o policial de macaco. O que o movimento foi feito? O movimento não, né? O partido foi lá, lançou uma notinha falando que não, que aquilo é questão cultural. É engraçado essa hipocrisia. É engraçado. Não é questão cultural, não. Que vale para um, vale para todo mundo. E aí que a narrativa, que muita gente cai na narrativa. Claro. Sabe? Então eu fico chateada, porque eu tenho, na minha vida, sempre vivi com todos os tipos de pessoa, sabe? Teve uma pessoa que teve a coragem de virar para mim e falar que eu posso ter uma amizade com uma pessoa negra, uma negra. Aquela, como chama aquela menina que tem um canal aqui no YouTube? É uma que o Igor Sal devia saber quem é. Ela falando que você pode falar que é amiga, mas você não sente. Não sei, é uma que é meio nojentinha. O Igor que deve saber, que aí é o que gostava. Então, assim, ela falando que até você sentar na mesa... Ela, Yami gostava, eu não lembro o nome dessa pessoa. Ela mora fora do Brasil, fica fazendo vídeos aqui. Exatamente, é. E ela falando que até isso tudo bem, que você pode ter um amigo negro, mas você não senta na mesma mesa. Eu falei, que porra é essa que você está falando? Então quer dizer que eu não sento na mesma mesa, eu não dormi na mesma cama que as pessoas da minha família, não? Então a pessoa já coloca uma coisa assim que para mim é revoltante. Fico indignada com uma coisa dessa. Ou seja, a pessoa mesma, ela cria um problema. Aí ela cria um problema e ela quer que os outros sejam responsabilizados pelo problema que ela criou. Só uma pergunta. Alguém sabe quem é o marido de Lívia Zarucci? É um italiano, né? Não. Pois é. É italiano. E na Itália tem... E na Itália lá tá cheio de negro, né? Tá. Tá lotado de negro, pelo jeito, né? Eu só conheço o Balotelli mesmo de negro, italiano negro. Eu acho que inverteram. Acho que colocaram lá a África na Itália e a Itália na África, né? Deve ser isso. Só pode. Exatamente. Então, assim, é um tipo de coisa que eu fico assim, pouco chateada. Vamos dar um exemplo aqui, que quem estava dando bote, o Bruno Galeasso, né? Dando bote sobre essa questão do Magazine Luiza. Aí eu penso o seguinte, a filha deles, ela vai ter mais oportunidade do que muitas crianças brancas. Porque ela é de uma família abastada, uma família que tem fama. Então, ela vai ter essa oportunidade por causa da criação e das oportunidades que ela vai ter. Então, assim, o que eles defendem é hipócrita. E aí, Zendo, Michel? Tá podendo falar? Aqui. Tô podendo, mas tá falhando pra mim aqui por causa da... Ele tá dando cada lombadas aí. Mentira, não, Michel, sabe o que acontece? O Michel sentou aí o Michel tenta no último banco do ônibus, só para na hora das lombadas ele ficar assim, ó. Tá certo. Porque ele chegou, a menina virar o olho aí na hora que o negócio balançou, tava balançando um tempão, e ele... ele nem prestou atenção no que a gente tava falando, mas... Adoro. Gente, 1h42 de live. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Foi muito bom falar sobre esse tema. E nós falamos aqui sobre androides, robótica, transhumanismo, a questão também ideológica foi muito importante. Poxa, foi muito bom, gostei muito, adorei fazer essa live com vocês, sendo que se você que está vendo essa live hoje gostou dessa live e pensa que vai se livrar da gente, se lascou. Quarta-feira nós estamos juntos de novo. Então, I'll be back.
Então é o seguinte, gente, se no futuro vai ter máquinas, tá? Olha, se por futuro tiver Androids, não fiquem chateados conosco, tá? Se vocês dominarem o mundo. Mas é porque a gente tem que defender a nossa espécie, né, gente? Prioridade sempre serão seres humanos. Isso é uma questão de sobrevivência. Não adianta eu ficar dando uma louca aí, achando que os animais são mais importantes. Não. A gente tem que amar, proteger, porém a gente tem que ter esse limite, tá? Entre o animal e uma pessoa humana, você tem que proteger a pessoa humana. Menos o Lula. Menos o Lula. Pode falar, Michel. Michel Mordaçado. Tá balançando o ônibus dele ainda. Calma, espera. Tá uma loucura. Espera o clímax dele aí primeiro, depois a gente vai interrompendo. Garoto interrompido. Então vamos encerrar essa live. Foi muito bom estar com vocês. Primeiro, o Michel. Primeiro, vamos fazer o seguinte: vamos facilitar a situação, vamos deixar o Michel se despedir primeiro. Antes que ele acabe sendo catapultado para fora do ônibus. Vê se na próxima me leva para jantar antes, tá? Tá. Fala com o motorista do ônibus, comigo não. Não, eu tô falando. Ô, Japa, eu tô falando pro Jason, porque assim, você viu o que ele quer fazer, né? Ele quer me foder, então que me leve para jantar antes. Por favor. Tá bom. Eu? Tá bom. Não, tá certo. eu tô no ônibus, todo tremendo aqui, ó, né? Não, então vamos facilitar, vamos ajudar e vamos Michel primeiro. Quer me foder, me leva pra jantar. Muito bem. Tá certíssimo, viu? Pobre aí o jantar do Jason. Não, em vez de ele me deixar por último, não, vai primeiro, Michel. Vai você primeiro pra roda. Obrigado. Tá bom, então eu vou te quebrar o galho. Não, eu vou te quebrar o galho. Vou botar o isentão, sendo que o isentão, se o Michel quicar 3 vezes, ele pode pedir música, né? Ai, senhor. Nossa, sério. Caraca. Que horror. Caraca, olha aí. Não, continue. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar um tchau aí. Então, tchau, As então. considerações finais para o Michel continuar a sua viagem. É a minha vez já? Uau, mas então não fala. Faz então. Oi. Faça suas considerações finais, então. Por favor. Então, prazer mais uma vez estar aqui mais uma live aqui no canal Cultura e Reflexão. Espera aí que tenha mais outras aí, esteja mais em outras. Então aí tem o meu canal no YouTube, Itocast TV, tem o meu podcast, tem também o Twitter, o Instagram, o Facebook, o meu blog. Então toda terça-feira eu tô aí na Trois FM, às 10 horas da noite, 22, então. Tem também Zetão Games, é o canal de jogos que eu tenho. Então é isso, até a próxima. E segunda-feira nós vamos ter a live mesmo lá no canal, até para falar sobre coisas aleatórias, não precisa ser tão intelectuais, não, gente. Eu acho que a gente tem que ir lá pro meu canal para Fala de coisa. o Michel andando de ônibus. Nós falamos de coisas aleatórias, tá, meu bem? O que você acha que aconteceu nas últimas lives? Ficou uma palhaçada, menina que resolveu, né, quebrar padrões. Você acha que é o quê? Eu já convido vocês que eu tenho que levar o isentão, tem que levar o Vapo, né? Todo mundo para ir lá. Eu vou chamar os bolinhas para ir. Os bolinhas e meio, né? Que é o Michel, é meio, bolinha e meio Luluzinho. Então, gente, eu queria agradecer muito, tá? Eu gostei muito do assunto, mas vocês podem, viu, gente? A gente começar a trabalhar outras questões
Pode mandar para mim. Todo mundo tem acesso a meu privado, pelo amor de Deus. É só vocês falarem, tá? Tamo junto. Segunda-feira no meu canal, porque terça-feira é o dia com o Maurício Cantão, com a Lua Rodrigues, né, comigo. Então a gente pode marcar aí para segunda. Michel que decide. Michel, ele toma as decisões aqui, porque ele tem tudo gira em torno da escala dele. Mas já tá programado para segunda às 21 horas, esqueceu? 21? Esqueci. O Jason tem memória de peixe, esqueceu? É tipo Dory, né? A louca. O Jason é tipo aquele caso que diz que uma mente superior, ela consegue dominar a inferior, né? Então o Jason foi olhar o aquário e saiu assim, ó. Então, Japa, né? Você sugeriu a próxima live para segunda, a gente já tinha marcado para que fosse exatamente na segunda, às 21 horas, a próxima live do Noites da Inteligência. Pois é, mas ia ser no meu canal, né? Não? No caso, a gente ia decidir em qual canal seria, né? Porque devido ao fato de que eu comecei a trabalhar. Então, pode ser do teu, João. Mas é que, na verdade, a gente ia decidir porque a pretensão era fazer a transmissão em qualquer dos canais e a retransmissão simultânea no canal Gado News. Só que, como eu peguei aí essa bocada de trabalhar 14 dias seguidos, aí só estou fazendo a transmissão pelos canais e depois eu estou reupando no canal Gado News, entendeu? Não, e aí eu não consigo pra mim tá tranquilo. Até porque eu não consigo nem abrir direto pelo canal Gado News quando eu estou fora de casa, pelo fato de que eu estou fazendo, né? Estou fazendo justamente enquanto eu estou trabalhando, daí de hora em hora cai as rondas e corta daí a transmissão no meio. Na hora que eu estou fazendo a ronda, corta a minha transmissão. Então, se eu colocar e transmitir direto lá, vai cortar a transmissão no canal, daí perde parte do que vocês estiverem falando, entendeu? Enfim. Sim, depois decidam e me falem, porque eu estou disponível para vocês, você sabe. Adoro. Então, agora vamos para a minha parte, então. Hoje o Isentão não esqueceu de nada, né, Isentão? Olha, tá muito bom. Tá melhorando. Não precisei fazer marketing hoje. Tá economizando o dinheiro do cachê. Ótimo. Muito bem. Mas vou querer o cachê assim mesmo. Palhação. Então, vamos lá, então. Pedimos, então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Cultura e Reflexão, no canal da EJAPA Humor e Política, no canal do Isentão Cast, Isentão Games e tudo isso que ele já falou. O Jason tem Opa, outro lado. Pera aí. O Jason tem o canal Cultura e Reflexão além de Futebol e Realidade. Eu no Gado News, no meu particular, podcast. Isso. Você tá na Atroz FM também, tá? Na rádio Atroz FM, sextas-feiras à noite, 10 horas da noite. É isso aí. O que mais? Obrigado, Jason. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. E até segunda-feira, 9 da noite, no canal da EJAPA, estaremos os 4 lá e provavelmente mais alguns. Beijo a todos. Beijos.